Fala galera, passando aqui para falar um pouco para vocês a respeito de vírus de RNA, também chamado de ribovírus. Esses vírus eles são classificados em 3 grupos: o vírus de RNA de cadeia positiva, o vírus de RNA de cadeia negativa e os retrovírus. Lembrando que essa classificação ela vale para vírus de RNA de cadeia simples, certo? O que diferencia basicamente esses 3 tipos de vírus de RNA é o mecanismo que cada um deles utiliza dentro da célula hospedeira para replicar o seu material genômico e transcrever as moléculas de RNA mensageiro, né? Vamos a essas diferenças. O vírus de RNA de cadeia positiva, que é o caso, por exemplo, do coronavírus, do vírus da dengue, do vírus da febre amarela e o da poliomielite, ele vai, ao final do processo de transcrição, formar uma molécula de RNA mensageiro que terá uma sequência de nucleotídeos idêntica, né, à sequência de nucleotídeos do RNA genômico desse vírus. Já o vírus de RNA de cadeia negativa, que é o caso, por exemplo, do vírus da gripe, do sarampo, da raiva e da cachumba, né, ele forma, ao final do processo de transcrição, uma molécula de RNA mensageiro que tem uma sequência de nucleotídeo complementar à sequência de nucleotídeos do RNA genômico desse vírus. E o terceiro grupo de vírus de RNA são os retrovírus, né? Eles fazem um processo de transcrição reversa, ou seja, eles formam uma molécula de DNA, uma fita simples de DNA, a partir de uma molécula de RNA, né? Utilizando aí de uma enzima denominada transcriptase reversa. É o caso, por exemplo, do vírus da AIDS, certo? Essa fita simples transcrita de DNA inicialmente, ela se duplica, né? É incorporada ao DNA do núcleo da célula e a partir dessa incorporação ela passa a transcrever moléculas de RNA mensageiro viral e também moléculas de RNA que irão compor, né, os novos vírus, né, que serão liberados posteriormente. Beleza? Valeu, até a próxima.